Fala pessoal, professor Santos aqui na área e é o que tem para hoje. E hoje nós vamos resolver nesse vídeo a como calcular a raiz quadrada exata de um número quadrado perfeito. Então fica até o final desse vídeo porque você vai aprender por decomposição a como calcular a raiz quadrada de qualquer número. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal 7 Cálculos, comenta e bora para a questão. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, o que é a raiz quadrada? A raiz quadrada de um número nada mais é do que um número. Você vai pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar quem está aqui dentro do radical. Ó. Veja aqui que eu coloquei, ó, raiz de 1. Quem é raiz de 1? É 1. Por que 1? Porque 1 vezes 1, que é o 1 vezes ele mesmo, vai dar 1. Por isso que eu coloquei esse N aqui em cima, pessoal. Veja que eu coloquei um N e um N. São dois N's iguais, para representar dois números iguais. Mas antes de eu explicar isso aqui, venha para cá. Ó. Veja esse símbolo aqui de radical. Esse símbolo, toda vez que vocês virem esse símbolo, a gente vai chamar ele de radical, ok? Quem está dentro desse símbolo, que é o 144, a gente chama de radicando. Radicando. Aqui, ó. Então, o 144 é o radicando. E aqui a gente vai dizer que é o índice. O índice não aparece, pessoal. Mas quando ele não aparece é porque se convencionou que a raiz quadrada de um número o índice é 2. Então, poderia aparecer Santos, eu posso de repente colocar a raiz quadrada de 2. Veja que agora eu escrevi um índice. Pode. Na questão pode aparecer raiz quadrada de 2? Pode. Agora, presta atenção. Se não aparecer ninguém, é porque o índice é 2. Então, você tem que achar a raiz quadrada de 2. Agora, fica ligado, porque se não aparecer a raiz quadrada de 2 e ele quiser uma raiz que não seja raiz quadrada, seja raiz cúbica. O que é raiz cúbica? É que se o índice for 3. Se o índice aqui, ó, for maior do que 2, vai ter que aparecer. Se tivesse isso aqui, ó, raiz cúbica de 27. Veja que agora é obrigatório eu colocar o 3. O 3 tem que aparecer aqui nesse índice. Se fosse a raiz quarta. Se fosse a raiz quinta, tinha que aparecer. Beleza? Então vamos lá. Então vamos para mais aqui, ó. Se você perceber, eu coloquei os 10 primeiros números quadrado perfeito. Ó, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Por que 4, Santos? Santos, ainda não entendi. Por que a raiz de 16 é 4? É porque você tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dá 16. E veja, 4 vezes 4 dá 16. Vem aqui embaixo, ó, raiz quadrada de 81. Quem é a raiz quadrada de 81? Você vai pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81. E quem é 9 vezes 9? 81. Beleza? Então, vamos prosseguir. Olha, eu quero também chamar a atenção para você de um detalhe. Quando a gente fala de raiz quadrada, isso aqui é nada mais também que eu poder escrever dessa forma. Quem é 9 vezes 9? É 9 ao quadrado. 9 vezes 9 é 9 ao quadrado. Lembra do vídeo que eu falei sobre as propriedades de potência? Então, veja que aqui é o 9. A base é 9 e essa base é 9. E é multiplicação. Multiplicação de bases iguais. Eu vou repetir minha base e somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Veja, repete o 9 e somos expoentes quando não aparece ninguém em cima, porque é 1. Então, 1 mais 1, 2. Beleza? Então, eu quero chamar sua atenção para essa raiz aqui, ó. Eu coloquei de propósito aqui, raiz quadrada de 528. Vamos supor que numa questão tivesse várias alternativas e ele perguntasse assim: qual dos números abaixo não é um número quadrado perfeito? Ou qual das alternativas abaixo não tem raiz exata? Ou tem quadrado perfeito exato? Você ia olhar para isso aqui, ó. Veja que o número termina em 8.
Pessoal, eu coloquei de propósito os 10 primeiros quadrados perfeitos, porque se você se deparar com questão desse tipo, perguntando qual das alternativas apresenta um quadrado perfeito, você já ia excluir esse raiz de 528. Por que, Santos? Porque se você observar aqui, ó, nessa nossa listinha, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo termine em 8. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo termine em 8. Veja, não existe nenhum que multiplicado por ele mesmo termine em 8. Eu não estou falando aqui, ó, desse 8 vezes 8. Mas veja que a terminação do 8 vezes 8 é 4. Eu estou falando que o número vezes ele mesmo tem que terminar em 8. Veja que não termina. Ou seja, não existe um número quadrado perfeito. Não existe raiz quadrada exata de números que terminem em 8. Então, se isso fosse uma questão, você já poderia eliminar da sua lista. Ok? Consequentemente, você pode perceber também que não existe nenhum número que multiplicado por 8 termina em 7. Então, terminalidade de 7 não existe número quadrado exato. Se fosse terminado em 3, também não. Se fosse terminado em 2, também não. Então, eu quero que você preste atenção nisso. É uma informaçãozinha que pode lhe ajudar lá na frente. Ou seja, todos os números que terminam em 8, 7, 3 e 2, eles não vão ter raiz quadrada exata. Raiz quadrada não exata com número decimal vai ter. E para quem não sabe como resolver raiz quadrada de um número que não é exato, é só clicar no link aqui embaixo que tem um vídeo na descrição onde eu ensinei a vocês como calcular a raiz quadrada não exata, beleza? Vamos prosseguir agora. Eu vou calcular a raiz quadrada desse 144 que eu deixei em evidência ali, ó. Então, quem é a raiz quadrada de 144? Eu vou fazer por fatoração. Fatoração, para quem não lembra, eu pego o número e vou dividindo pelos números primos em ordem crescente. Eu percebo que aqui é par, então eu posso começar por 2. 144 dividido por 2. Aí vamos pensar um pouquinho. Aí, eu vou ter que fazer o método da chave para dividir esse número por 2? Não, pessoal, calma. Você não sabe o que é a metade de um número. Então, olha para a casa das centenas. Olha para a casa das centenas. A casa das centenas aqui, ó, é o 100. Qual é a metade de 100? Responde para mim aí. Isso, muito bem. 50. Agora, qual é a metade de 44? 22. 50 mais 22 vai dar quanto? 72. 72 dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque o 72 é par, então eu continuo dividindo por 2. 72 dividido por 2 vai dar 36, não é isso? 36 dividido por 2, a mesma regrinha se você quiser seguir, ó, com a metade de 30. A metade de 30, eu estou olhando para a casa das dezenas agora. Com a metade de 30, a metade de 30 é como se tivesse 30 reais e quisesse dividir para duas pessoas. Então, 30 dividido por 2 dá 15. Com a metade de 6, 3. Então, 15 mais 3 vai dar quanto? 18. 18 ainda dá para dividir por 2? Dá, porque é par. 18 dividido por 2 vai dar 9. Veja que 9 agora não é número par, então não dá para dividir por 9, por 2. Dá para dividir por 3. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3. Eu vou continuando. 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando do lado esquerdo, quando aqui do lado esquerdo, opa, desse meu lado aqui, né? Do meu lado esquerdo aqui, ó, deu 1, eu paro a conta, ok? E agora, veja, eu vou separar os números pares de 2 em 2. Veja que eu tenho um grupo aqui de 2, então eu coloco só 2. Tenho mais um grupo aqui de 2, ó, um par aqui de 2, eu coloco 2. Eu vou fazer de outra cor, pessoal. Ó, vou separar de 2 em 2. Tem um par de 2. Ó,
tenho mais um par de 2. E aqui eu tenho um par de 3. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Veja como é simples. Eu vou pegar esses números e multiplicar entre eles. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 vai dar... Aliás, 4 vezes 3, né? Ó, de novo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Ok? 12. Ou seja, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Por que, Santos, a raiz quadrada de 144 é igual a 12? Porque 12 vezes 12, veja que o número multiplicado por ele mesmo tem que dar 144. Então, 12 vezes 12 vai dar 144, ok? E se a gente fosse aprofundar mais ainda, veja que 12 vezes 12 é a mesma coisa que eu escrever 12 ao quadrado, não é isso? Ó, multiplicação de bases iguais, eu vou repetir minha base, o 12, e vou somar os expoentes. É como se aqui tivesse 1 e aqui tem 1. 1 mais 1, vou somar esses dois aqui, ó. 1 mais 1, 2. Beleza? Então veja, tanto se você multiplicar aqui 12 vezes 12, vai dar 144. Só você fazer o cálculo. Agora, vamos recapitular no vídeo passado que eu ensinei uma dica para você aprender como calcular o quadrado de qualquer número de maneira rápida. Então, vamos recapitular aqui. Eu vou fazer o que? 1 ao quadrado vai dar 0,1. Lembra da regrinha do vídeo passado? Eu não coloco 1, eu coloco 0,1. 0,1. 2 ao quadrado, ó, 1 ao quadrado, 0,1. 2 ao quadrado vai dar 4. Eu coloco 0, 4. Ok? E agora eu multiplico todo mundo, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 0, 4. Veja que eu pulei uma casa aqui e agora eu vou somar. Eu somo esse 4. 0 mais 4, 4. 1 mais 0, 1. Veja que 12 ao quadrado deu 144. O que está aqui dentro da raiz. Veja como a matemática é linda, pessoal. Veja que interessante. Deu aqui a mesma coisa. Então, eu aqui tirei a prova real se realmente 12 vezes 12 dá 144. Ok? Vamos para mais um exemplo. A raiz quadrada. Vamos calcular a raiz quadrada de... Deixa eu ver... 1024. 1024. A gente vai fazer por fatoração. Fatoração. Ó. Vamos fazer por fatoração. 1024 é um número par. Dá para dividir por 2. Então vamos começar por 2. 1024 dividido por 2. Aí você pensa, poxa, é um número grande. Santos, e agora eu vou ter que fazer o método da chave. Calma. Relaxa, fique calmo, porque aqui no canal 7 Cálculo você aprende a fazer vários macetes que vai te ajudar na hora da prova. Olha para o número da casa do milhar, aqui ó, olha para o número na casa do milhar, é o 1000. Você sabe qual é a metade de 1000? Se você lembrar de dinheiro, você vai fazer rápido. Se você tem R$1000, qual é a metade de 1000? 500. Qual é a metade aqui ó, de 24? 12, 500 mais 12, então vai dar 512, 512, ok? Então, ainda é par, eu continuo dividindo por 2, a metade de 500 é 250, qual é a metade de 2? De 12, 6, 250 mais 6, 256, veja que em nenhum momento eu estou vindo para cá, ó, 212 e dividir por 2. Lembra disso aqui? Quem não lembra, vamos recapitular rapidinho. 512 dividido por 2. Aí eu separo aqui, ó. 5 dividido por 2 dá quanto? Qual é o número que é multiplicado por 2 dá 5 ou chega próximo? É 2. 2 vezes 2, 4.
Vem para cá, menos 4. 5 menos 4 vai dar quanto? 1. Desce esse 1 aqui, ó. 11 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 5. Por que 5? Porque 2 vezes 5 tem que dar 11 ou chegar próximo. 2 vezes 5 vai dar 10. Vem para cá, menos 10. Ó, 11 menos 10 dá 1. E baixa o 2 agora, né? Baixa o 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12. 12 menos 12 vai dar 0. Veja que deu, ó, 256. Tá vendo, pessoal? Se você fizer esse macetinho de pensar na metade, é muito mais rápido do que você for dividindo, ok? Então vamos lá, ó. Preste atenção aqui agora. Vamos lá, 252 dividido por 2. Qual é a metade de 200? A metade de 200 é 100. Qual a metade de 56? Dá 28, né? Então, 128. 128 dividido por 2 vai dar a metade de 100, 50. A metade de 28, 14. Então, 64. 64 dividido por 2 dá 32. Dividir por 2, ó, 32 por 2 que ainda dá para dividir. Que ainda dá para a gente dividir. Dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Veja que agora eu vou separar, como na questão anterior, ó, de grupo de 2. Tem um par de 2, então eu coloco só um 2. Ó, 2 e 2, 1, 2. Aqui, ó, 2 e 2, 1, 2. 2 e 2, ó. E 2 e 2. E agora eu multiplico todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 vai dar quanto? 32. Ok? Ou seja, a raiz quadrada de 1024 é 32. Por que, Santos, é 32? Porque 32 vezes 32 é 1024. Beleza? 32 vezes 32 vai dar 1024. Ok? Ó, 32 vezes 32, que é a mesma coisa que 32 ao quadrado, e isso tem que dar 1024, ok? E vamos calcular o quadrado de 32. O quadrado de 32 tem que dar 1024. Lembra da aula passada? Então, 3 ao quadrado vai dar 9, eu coloco 0,9. 2 ao quadrado vai dar 4, então eu coloco 0,4. Eu vou pular uma casa aqui agora. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Coloco aqui, ó. Pulei uma casa. E somo. Baixo 4. 2 mais 0, 2. 9 mais 1, 10. Veja que bateu 1024. Então, a nossa raiz quadrada é 1024, beleza? Então, vamos fazer rapidinho agora. Veja que, por fatoração, acredito que você já aprendeu. E se não entendeu, deixa nos comentários que em um próximo vídeo eu posso explicar melhor para vocês. Vamos lá. Vamos supor que você estivesse diante dessa raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada de... Tá feio, né? Raiz quadrada de 4.624. Pessoal, vê só, pensa comigo. Você percebeu que a gente for sempre fazer pelo método da fatoração demora um pouquinho, mas sai tranquilo. É só você ir fatorando, vai dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. Vai ter hora que vai ter que dividir por 3 ou por 5, eu não sei qual vai ser o número. Mas veja, você pode também
usar aquela teoria de desenvolver o quadrado do número, com as dicas do vídeo passado. Veja só, eu poderia pensar aqui, ó, em um número, pensar em dois números, que multiplicado por ele mesmo vai dar 4.624, mas veja que fica um pouco difícil eu achar assim de cabeça, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Se eu pensasse no 20 vezes 20, 20 vezes 20, vai dar quanto isso? Vai dar 400, né? Não dá. 20 vezes 20 não dá. Se eu pensasse no 60, 60, porque 6 vezes 6 não dá 36, aí veja, vai dar 6 vezes 6, 36, vai dar 3.600, né? Essa multiplicação é só acrescenta os dois zeros. Veja, já chegou próximo de 4.624, não foi? Então, e se eu fizer agora, vamos desenvolver o quadrado. Se eu fizesse o quadrado de 65, só que vê, pessoal, quadrado de 65 eu não vou fazer, porque perceba que esse número aqui ele termina em 4. Lembra lá nos nossos 10 primeiros quadrados perfeitos, qual os números que multiplicado por ele mesmo na terminação ele vai terminar em 4? Pode ser o 8 vezes 8, 68 vezes alguma coisa, não é isso? 68 vezes 68, porque vai dar um número que termina em 4, vai dar um número que termina em 4, e poderia ser o 62 vezes 62, porque dá um número também que termina aqui, ó, em 4. Beleza? Ó, vamos desenvolver esse 68. Que a gente fez 60 vezes 60 deu 3.600. O 62 eu acredito que vai ficar muito perto também, mas vou fazer logo o 68. Vamos ver se 68 dá. Ou se não, vamos fazer os dois, né? Já que a gente tá aqui, vamos fazer os dois. Quem é 62 ao quadrado? Deixa eu subir isso aqui. Quem é 62 ao quadrado? 62 ao quadrado. Vamos desenvolver daquela maneira que a gente aprendeu. 6 ao quadrado vai dar 36. 2 ao quadrado, 0,4. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Esse número tem que dar 4.624. Se não der, tá errado. 4, pelo menos terminou em 4, né? Ó, aqui 4, o segundo número é 4, o segundo número lá é 2, então já não é esse. Mas vamos prosseguir. 6 mais 2, 8. 3.844. Então provavelmente é o 8, o 68 ao quadrado, ó. 68 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. 8 ao quadrado vai dar 64. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 8. Aí você multiplica todo mundo agora. 6 vezes 8 aqui, ó. 6 vezes 8, ó. Multiplica aqui, ó, todo mundo. 6 vezes 8 e esse. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 2, 96, né? 96. Faço o traço. Veja que eu pulo uma casa, não é isso? Quem viu o vídeo passado sabe, né? Pulei uma casa, então dá 4. 6 mais 6, 12, vai 1. 6 com 9 dá 15, com mais 1, 16. Sobe 1. 3 mais 1, 4. Opa, veja que lindo, pessoal. Deu 4.664 e a gente não precisou fazer a fatoração, entendeu? Então vamos lá, quem é a raiz quadrada de 4.624 é 68. Por que 68, Santos? Porque 68 vezes 68 dá 4.624. E lembrando que a raiz quadrada você tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dá quem está dentro do radical. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe e é o que tem para hoje. Fica com Deus.